Vamos pro último método agora, que eu particularmente era o que eu usava. É o método que eu defendo e não é pra te constranger. Pode, se tiver coisa ruim pra falar, pode Sim, falar. Eu quero saber dos flashcards, como funcionam, se é a forma ideal de sim. fazer e se realmente funciona o uso de flashcard. Flashcard não é um mito. É o único. Flashcard, dentre esses que a gente veio falando, pirâmide da aprendizagem, que é uma mentira, curva de esquecimento, que não faz sentido nenhum utilizar, mapa mental, que faz sentido utilizar, que a gente acabou de falar, mas não é lá da forma que se pensa. Entre todos esses, o flashcard, de maneira definitiva, assim, concreta, sai na frente. É o campeão. É o campeão por quê? Por conta daquilo que a gente falou. O mapa mental, ele é um estudo ativo. Porque o que é um mapa mental? O formato do mapa mental, não, flashcard. O que é o flashcard? É como se fosse uma carta de baralho. De um lado da carta de baralho tem uma pergunta, ou várias perguntas, e no verso ali da carta de baralho, do flashcard, tem a resposta. Então, como que o aluno vai estudar usando flashcard? Ele pega ali e tem uma pergunta qualquer, e ele precisa responder, ele precisa fornecer a resposta. Quando ele precisa fornecer, ele vai ter que fazer o quê? Uma aprendizagem, uma revisão que seja ativa, porque ele vai ter que buscar no neurônio dele uma informação que ele já, de algum modo, já guardou na memória de longo prazo e que agora ele precisa expor isso para fora para ele poder responder o flashcard. Uma das melhores formas, sem dúvidas, não só melhores porque funciona, mas até pela praticidade, uma das melhores formas hoje de se estudar é por meio de flashcard, que é muito utilizado, inclusive, muito mesmo nos Estados Unidos. E aqui a gente não tem muito esse hábito, né? A gente aqui foca em resumo, em coisas de estudo passivo. Flashcard não só funciona, tem ganhos cientificamente comprovados, várias pesquisas que comprovam que o flashcard funciona, tanto em comparação com estudos passivos, até em comparação com outras formas ativas de testar o conhecimento. Por exemplo, entre um flashcard e uma questão de múltipla escolha, de concurso, por exemplo, o flashcard sai na frente, por conta do conceito lá que eu falei antes de dificuldade desejável. Responder o flashcard é mais difícil do que você responder uma questão de múltipla escolha. Porque na questão de múltipla escolha você tem pistas ali. Você tem alternativa A, B, C, D, por exemplo, o E também, né? Alternativo, às vezes tem 4, às vezes tem 5 alternativas. Aquilo ali são pistas. No flashcard normalmente não tem pista, tem só uma pergunta lá e você se vira para responder. Então é mais difícil você responder. Consecutivamente, é melhor o ganho para a memória. Então o flashcard realmente funciona. E está super aprovado, não é um mito, realmente é aconselhável utilizar. E tem forma correta e forma incorreta de fazer, né? Porque assim, quando eu tô mentorando alguns alunos, percebo que alguns caem na velha tentação da preguiça, que é o seguinte: hoje tem aplicativos de flashcard, tem gente que faz no papel e tudo mais, mas o que o preguiçoso faz? Ele copia e cola de material. Ele copia, esse aqui eu acho que é interessante. Transformou em pergunta e a resposta copia do material. Ele não pensou, ele não raciocinou. É aquela coisa, volta pro estudo passivo. Então, eu imagino que a forma correta seja realmente transformar em algo ativo. Entender o assunto, resume em forma de tópicos ou com as próprias palavras em perguntas e respostas, porque vai ter uma lembrança sobre aquilo, né? Sim. Existem hoje aqui no Brasil, na verdade, quase você não acha, né? Flashcard já pronto. Não, né? Assim, pronto já não. Não, eu digo que o aluno faz, não é que ele comprou pronto. Ele copia e cola, por exemplo, de um PDF virtual. Ao invés de ele escrever com as próprias palavras e raciocinar, ele simplesmente negrita, Ctrl+C, Ctrl+V e salva o flashcard e passa pra frente, né? E realmente... eu digo que nos Estados Unidos você compra os pacotinhos de flashcard já pronto, já com as perguntas e as respostas sobre um determinado assunto, entendeu? Sim. Aqui não tem muito disso, sabe? Então, necessariamente, aqui, como não tem, o aluno acaba tendo que fazer, né? Sim. E evidentemente, né, se ele... O bom de fazer, a vantagem dele fazer, é porque ele, quando ele está estudando, ele sabe o que é importante para ele testar a memória depois e o que não é. Se ele sair copiando coisa aleatória, às vezes ele vai fazer um flashcard ali de uma coisa que às vezes ele já domina o assunto, né? Não precisaria de um flashcard para aquilo, ele vai ficar ali respondendo, meio que perdendo tempo de algo que ele já tem um domínio grande. Então, o ideal é, né, assim, evidentemente, às vezes o próprio aluno criar, né? Sim. Numa análise, às vezes, de custo-benefício, dependendo da situação, se tivéssemos flashcards prontos, você poderia até pensar em
comprar, dependendo, para você não perder muito tempo fazendo os flashcards. Mas como aqui não Não tem, existe. acaba que você tem que se virar, né, sozinho. E, doutor, Mas é uma ótima alternativa. eu né? não...